Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 13º encontro, programa Luz da Vida, debruçado sobre o fascinante argumento A Ira de Deus, uma das verdades esquecidas. Verdades esquecidas, a ira de Deus. Estamos no finalzinho de uma aventura de 13 programas sobre a ira de Deus no Antigo Testamento. Até agora, rarissimamente fizemos alusão a textos do Novo Testamento, porque é um estudo à parte. Para quem pensa que a ira de Deus é um assunto só voltado ao Antigo Testamento, está redondamente enganado. Vamos ver pelo menos 20 passagens onde nós encontramos Jesus irado. Sim, sem dúvida, Jesus é manso e humilde de coração, Jesus é misericordioso, Jesus é cheio de compaixão, Jesus é cheio de bondade. E por causa de tudo isso, Jesus é cheio de ira. Não é heresia nenhuma, não é blasfêmia nenhuma falar da ira de Deus em Cristo, falar da ira de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ora, vamos agora continuar nesse último bloco, desse último encontro sobre o Antigo Testamento, um texto fascinante do segundo livro dos Macabeus. É um dos livros mais recentes do Antigo Testamento. Os acontecimentos narrados no primeiro livro dos Macabeus e no segundo livro dos Macabeus ocorreram no século II, anos 167, anos 170, por ali. Já estamos bem próximos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos livros que foram escritos mais recentemente. E esse livro narra um episódio muito doloroso na história de Israel. Antíoco IV Epífanes tentou introduzir o paganismo em Israel. Colocou no templo de Jerusalém a abominação das abominações, a abominação da desolação. Um ídolo, uma coisa impensável, uma ofensa tremenda aos judeus. E isso, dentre outras coisas, dentre outros costumes pagãos, que tinham como intenção varrer de Israel a fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso provocou uma revolta. A revolta dos irmãos Macabeus. Primeiro Matatias com seus 7 filhos, e um deles, Judas Macabeu, depois da morte de Matatias, é Judas quem lidera a rebelião. E depois deles tem origem a dinastia Asmoneia, que é uma série de governadores, não vamos chamar de reis, mas de governadores judeus. Dinastia que depois degringolou, porque eles fizeram aliança com Roma, enfim. Mas um período também de muita bravura, de muito heroísmo, de muitos judeus que derramaram seu sangue, preferiram morrer a ter que abdicar a fé dos pais, a ter que queimar incenso aos ídolos, a ter que praticar o paganismo, a ter que adorar os ídolos. E no capítulo 6 do segundo livro dos Macabeus, temos alguns versículos que falam realmente da ira de Deus, fala dos castigos de Deus, fala das vicissitudes que aconteceram em Israel. Mas a explicação que existe neste texto é que chama a atenção. Isso aconteceu para nossa correção. Não foi por perversidade de Deus, não foi por vontade de Deus de infligir, tome, aqui está o que vocês, porque vocês me desobedeceram, agora estou me vingando de vocês. Nada disso. A leitura que o segundo livro dos Macabeus faz sobre os acontecimentos sofridos, angustiantes, sobre as provações, sobre as perseguições, é que vale a pena nós lermos e depois tecermos alguns comentários. Eu quis colocar o segundo livro dos Macabeus como o último texto do estudo no Antigo Testamento, porque, de certa forma, ele faz uma leitura não somente dos acontecimentos pontuais do século II a.C., mas dos acontecimentos, por que não dizer, já que a palavra de Deus é a mesma e é a expressão da vontade imutável de Deus, esse raciocínio que vamos ler agora se aplica a todos os eventos nos quais os profetas leram: Deus nos castiga, Deus nos pune, Deus acendeu a sua ira,
E se aplica também, não só aos acontecimentos passados, mas aos acontecimentos após Jesus Cristo. E por que não dizer, aos acontecimentos de todos os tempos. Vamos a esse texto fantástico, segundo o livro dos Macabeus, capítulo 6, de 12 a 17. Suplico aos que lerem este livro, que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente, antes de puni-las, para que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, Ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde. Quando tivermos pecado demasiadamente, assim não nos retire Ele jamais a sua misericórdia e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade. Mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com estas palavras, voltemos à narração. Grandes lições nesse texto. Primeira, as adversidades, os castigos de Deus, não foram para a ruína, foram para a correção. Assim, a ira de Deus se manifesta quando ela nos priva das coisas, quando ela nos submete às adversidades, não a nos punir no sentido humano, não a nos castigar no sentido humano chulo, no sentido humano pecaminoso, de vingança mesmo, mas de correção. Correção nas adversidades. Com relação aos povos pagãos, o texto faz uma ponderação. Deus usa de paciência. Por que Deus usa de paciência com eles e não usou de paciência com os judeus? Em Deus há mudança, em Deus há 2 pesos e 2 medidas? Em Deus não há 2 pesos e 2 medidas. Em Deus não há uma coisa e outra. Deus não é sim e depois não, e não é não e depois sim. Deus é o mesmo. Mas sua misericórdia pondera as diferentes situações no tempo de uma nação e de outras. Esta nação aqui agora, porque é rebelde, precisa das manifestações misteriosas da minha ira, da minha fúria, da minha cólera. Não para destruí-los, mas para corrigi-los. Para chamá-los à imediata, à urgente e à incondicional conversão. Já as outras nações, se essa ira de Deus não se acendeu agora em favor delas, mais na frente vai se acender. Ponderações muito sábias. Já no Antigo Testamento, em Deus não há 2 pesos e 2 medidas. Mas Ele considera a hora de intervir com sua ira para esta categoria de pessoas ou de povos, ainda não chegou. O que significa dizer que não vai chegar? Não significa que não vai chegar. Vai chegar. Deus tem os seus tempos, Deus tem os seus momentos. E Ele sabe como intervir, como Deus irado a essas nações. Se não faz agora para aquelas, não significa dizer que não fará. Fará, mas não agora. E Deus não deve satisfação a ninguém. Para os judeus, Ele considerou que fosse agora. E o autor do 2º livro dos Macabeus pontuou tudo isso. O texto também insinua
a paciência de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus em favor de Israel. Sim, nação, tu foste castigada. As vicissitudes, as dificuldades que tu experimentaste com Antíoco IV Epifanes, foi para a tua purificação. Qual foi a grande lição do período dos Macabeus? A necessidade da fidelidade à lei de Deus, acima de qualquer provação, acima de qualquer intimidação, acima de qualquer adversidade. E reparem que foi uma época muito pródiga em mártires. A mãe dos 7 filhos Macabeus, ela morreu, os 7 filhos também morreram. Vários mártires, vários fiéis judeus que preferiram a morte, sucumbiram, mas não satisfizeram as exigências de Antíoco IV Epifanes e da sua corte e dos seus oficiais. Não queimamos incenso aos ídolos. Preferimos a morte. E esse legado ficou. Israel compreendeu em tudo isso. Não foi castigo no sentido de Deus quis dizimar os judeus. Deus quis levar os judeus à autêntica conversão. Deus quis levar os judeus à purificação. Deus quis levar os judeus à coerência com a fé que professam. E nisso, esses castigos todos assumem um caráter benéfico. Vale a pena, então, recordar todo o Antigo Testamento à luz desse texto que é um dos mais recentes dessa primeira grande parte da Bíblia Sagrada. A ira de Deus como pedagógica, ainda que misteriosa e dolorosa manifestação da misericórdia de Deus em favor dos judeus, é exaltada aqui e é inocentada de qualquer vestígio de vingança, de extermínio, de eliminação, de fulminação, de desaparecimento da nação eleita, como se Deus tivesse um ataque de raiva e estivesse tão indignado com os pecados de Israel que dissesse: não quero mais esse povo e vou destruí-lo para sempre. Errado. A misericórdia de Deus, mesmo quando assume o caráter de ira, mesmo quando assume o caráter de cólera, é a expressão da paciente bondade de Deus que espera o arrependimento do seu povo. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, com a graça de Deus, aqui estaremos para render glórias e louvores a Deus pelo conhecimento cada vez mais aprofundado da sua santa palavra. Neste diapasão ainda, pela 13ª vez, domingo 14ª, estudando a ira de Deus. Terminamos o Antigo Testamento. A partir do próximo encontro, a ira de Deus no Novo Testamento. Uma santa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.